Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 29 de novembro de 2016. E vamos ao destaque do dia. Presidente Michel Temer decreta luto oficial após acidente do avião da Chapecoense na Colômbia. E governo dará todo o apoio aos parentes e amigos dos passageiros. A única coisa que podíamos fazer, lamentavelmente, além de orar por aqueles que partiram, era tomar providências do governo federal a fim de dar apoio às famílias. E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. Sancionada a nova lei de exploração do pré-sal que vai garantir mais investimentos de outros países e gerar mais empregos. Mudanças nas regras do Minha Casa Minha Vida vão ajudar pequenas empresas e ainda melhorar a qualidade das moradias. E você precisa se programar. Sexta-feira é dia de mobilização de combate ao Aedes aegypti. Apresentando a Voz do Brasil de hoje, Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta clicar www.voz.gov.br. O Brasil está de luto após o acidente de avião que matou jogadores, membros da comissão técnica do Chapecoense e jornalistas brasileiros na Colômbia. A equipe de futebol de Santa Catarina faria amanhã o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana. As bandeiras já estão a meio mastro. Além do luto oficial de 3 dias, o presidente Michel Temer colocou à disposição aviões da Aeronáutica e funcionários do Ministério das Relações Exteriores para prestar todo o apoio às famílias. Temer se manifestou primeiro em uma rede social e por meio de nota oficial, expressando a solidariedade às famílias e às vítimas. E em uma cerimônia na manhã desta terça, que teve a participação do presidente, Michel Temer lamentou a tragédia e disse que o governo tomou as providências para prestar toda a assistência possível. Foi um fato tristíssimo e a única coisa que podíamos fazer, lamentavelmente, além de orar por aqueles que partiram, era tomar providências do governo federal a fim de dar apoio às famílias, especialmente, que se lutaram nesse momento. A Aeronáutica colocou à disposição aviões para levar familiares. Evidentemente, é preciso também desembaraçar os corpos, no que entrou em ação o Itamaraty. Michel Temer também falou por telefone com o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, que transmitiu sentimentos de pesar aos brasileiros e aos familiares das vítimas. O colombiano disse que está dando todo o apoio possível. Michel Temer agradeceu a solidariedade e as providências que estão sendo tomadas e afirmou que ficará em contato com o governo colombiano. O ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, também divulgou nota, lamentando a tragédia. Ele ressaltou que o Ministério e o governo estão trabalhando para garantir todo o auxílio às vítimas e disse que a campanha da Chapecoense na Copa Sul-Americana, na qual iria disputar a primeira partida da decisão nesta quarta-feira, é motivo de orgulho para todos os brasileiros. Reportagem João Pedro Neto. E para saber mais detalhes sobre o apoio do governo brasileiro aos familiares das vítimas e sobreviventes do acidente na Colômbia, nós recebemos aqui no estúdio da Voz do Brasil o jornalista Eduardo Biagini. Boa noite, Eduardo. Eduardo, nós ouvimos agora há pouco que o governo colocou à disposição aviões da Aeronáutica. No total, são quantas aeronaves? Boa noite, Ayrton. Boa noite, Gláucia. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. São 4 aviões, Ayrton. Por enquanto, apenas 2 vão ser usados. O primeiro saiu no final da tarde aqui de Brasília, levando parentes, funcionários da Prefeitura de Chapecó, incluindo o prefeito, e equipes das emissoras de TV que perderam colegas no acidente. Eles vão auxiliar no trabalho de reconhecimento e liberação dos corpos. Além deles, seguem no voo funcionários dos Ministérios das Relações Exteriores, da Saúde, do Esporte, da Polícia Federal, dirigentes da CBF e especialistas do CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que auxiliarão as autoridades colombianas na investigação do acidente.
Este avião deve chegar à Colômbia de madrugada. Já outra aeronave de grande porte já está em Manaus aguardando para embarcar para a Colômbia e fazer o transporte dos corpos para o Brasil. É o que explicou mais cedo o ministro da Defesa, Raul Jungmann. Vamos ouvir. Nós estamos levando o prefeito e familiares no C-99 até lá, em Medellín, na Colômbia. Além disso, estamos disponibilizando através da aeronáutica um Hércules C-390 em Manaus, pronto para trazer os corpos, o que deve demorar um pouco por causa da liberação, identificação, lacração em urnas dos corpos, etc, etc. Além disso, duas outras aeronaves, aviões, estão de sobreaviso, prontos, se necessário for, para se deslocar até lá e atender. Eduardo, como é que vai ser o trabalho do Ministério das Relações Exteriores? Glaucia, uma equipe da Embaixada do Brasil na Colômbia está se deslocando de avião de Bogotá, que é a capital da Colômbia, até Medellín. São mais ou menos 420 quilômetros de distância entre as duas cidades. Já lá em Medellín, eles vão montar um escritório para dar assistência aos familiares e tornar mais próximo o contato com as autoridades colombianas. Tudo para facilitar a liberação dos corpos até aqui o Brasil. Nós conversamos agora há pouco com o embaixador do Brasil na Colômbia, Júlio Bitelli, que deu detalhes sobre esse trabalho em Medellín. Nós estamos deslocando da Embaixada em Bogotá 7 funcionários, inclusive eu mesmo, estamos indo a Medellín e a Prefeitura de Medellín tornou disponível para a Embaixada um escritório no aeroporto, onde nós vamos montar um posto de apoio para as famílias que cheguem ou para os contatos com as autoridades colombianas, tudo que puder ser feito para agilizar todo o procedimento que agora vai se tornar, infelizmente, necessário em identificação dos corpos e de transporte para o Brasil. Glaucia Ayrton, parentes e amigos das vítimas que precisarem de mais informações e orientações podem entrar em contato com o Núcleo de Assistência Brasileiros do Ministério das Relações Exteriores. São 2 formas de contato. Por telefone, nos números 61, que é o código aqui de Brasília, 2030 8803 ou 2030 8804. Ou por e-mail no endereço dac@itamaraty.gov.br. Ayrton. Eduardo Biagini, obrigado pelas suas informações aqui na Voz do Brasil. E em nota, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, explicou o veto que alterou os horários e a rota do voo da equipe da Chapecoense até a Colômbia. A programação inicial previa que a Chapecoense sairia do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, em um voo fretado direto para a cidade colombiana de Medellín. Com o veto, a equipe teve de embarcar num avião comercial até a Bolívia e de lá pegar a aeronave fretada até a Colômbia. A ANAC explicou que recebeu a solicitação de voo de uma empresa boliviana para o transporte do time para a Colômbia e que o pedido foi negado com base no Código Brasileiro de Aeronáutica e na Convenção de Chicago, que trata dos acordos de serviços aéreos entre os países. Pelas regras, uma empresa da Bolívia não pode fazer um voo do Brasil para a Colômbia. A viagem direta só pode ser feita por uma empresa brasileira ou colombiana. E como a empresa era boliviana, a equipe teria de parar na Bolívia antes de chegar na Colômbia. E hoje pela manhã, o presidente Michel Temer participou de uma cerimônia no Tribunal de Contas da União, onde foi feito um minuto de silêncio em homenagem às vítimas. O TCU premiou órgãos da administração pública que se destacaram pela eficiência na prestação de serviços à população. A premiação foi instituída pelo Tribunal de Contas da União para incentivar uma mudança de cultura na aplicação do dinheiro do contribuinte, como explica o coordenador do prêmio, ministro do TCU, Augusto Nardes. Nós temos que melhorar o monitoramento, a avaliação, para evitar que aconteça o desvio e as fraudes. E, nesse sentido, propusemos criar um indicador para medir como estão as instituições, seja na entrega da educação, da saúde, do meio ambiente, da segurança. O presidente Michel Temer afirmou que o governo está no caminho certo da competência e da qualidade e destacou a necessidade de união de toda a sociedade brasileira para fazer o país crescer. Vamos unir as nossas forças, vamos fazer uma boa governança, vamos ter otimismo, não é? Em relação ao futuro e vamos aplaudir o Brasil daqui a uns anos. O Ministério da Educação, a Caixa Econômica Federal, o Departamento de Construção e Engenharia do Exército e o Banco Central receberam o Mérito Brasil. Reportagem Mara Kenup.
E durante a premiação, o presidente Michel Temer também destacou a importância da boa gestão dos recursos do país. Ele falou da proposta de controle dos gastos que hoje passa pela primeira votação no Senado Federal. Sem governança adequada, não seremos um país justo e desenvolvido a que todos aspiramos. Esse tem sido um desafio constante na história do nosso país. Gastar melhor e gerir com competência. Eu acrescento, gastar aquilo que se arrecada. Por isso que eu sempre volto ao tema da proposta de emenda constitucional limitadora dos gastos públicos, permitindo-se de um orçamento para o outro a revisão apenas pela inflação do ano anterior, porque nós estamos pautados precisamente pelo que eu estou dito aqui e pelo que recomenda a todo momento a boa governança e, portanto, recomenda o Tribunal de Contas. 19h11, horário brasileiro de verão. O verão está chegando aí e com ele o período de chuvas. E cada cidadão precisa ficar ligado. Vai começar a mobilização para combater o Aedes aegypti, que transmite a dengue, a chikungunya e o zika vírus. A gente vai mostrar como você pode ajudar. É daqui a pouquinho. As obras do Minha Casa Minha Vida ganharam novas regras que vão facilitar a participação de pequenos construtores. E entre as mudanças previstas pela portaria estão regras mais flexíveis para a pavimentação definitiva dos conjuntos habitacionais e normas para a participação de pessoas físicas nos empreendimentos. Com isso, o Ministério das Cidades espera entregar moradias com mais qualidade, beneficiando também o mercado de trabalho com a geração de mais empregos. 2 milhões. Esse é o número de pessoas que as pequenas construtoras empregam direta e indiretamente só em empreendimentos do Minha Casa Minha Vida em todo o país. 30% das casas do programa são construídas por pequenas empreiteiras, o que aquece a economia local, como explica Delerman Marques, empresário de Goiás. É aquele pequeno comerciante que vende material de construção, serralheiros, eletricistas, casas de material elétrico, encanadores. Toda essa cadeia ela é beneficiada a partir do momento que o pequeno consultor está investindo e está vendendo as suas casas. O ministro das Cidades, Bruno Araújo, assinou nesta terça-feira uma portaria que flexibiliza as regras para as pequenas construtoras, garantindo a permanência desses empresários no mercado. O ministro ressaltou que a ideia é aumentar a geração de empregos no setor da construção civil e manter a qualidade das casas. Os pequenos construtores correspondem a quase 30% do programa. É uma grande pulverização e um percentual muito alto, no momento em que o país precisa de grande atenção para enfrentar recessão e desemprego. Eles são fundamentais. Para Diógenes Nascimento, vice-presidente da Associação de Construtores de Pernambuco, além de melhorar a economia, a medida garante que os empresários como ele consigam manter seus negócios abertos, já que 99% das atividades dos pequenos construtores são ligadas ao programa Minha Casa Minha Vida. É importante para a economia nacional, porque ela vai movimentar uma cadeia geradora de empregos, entendeu? E vai fomentar também todo o programa Minha Casa Minha Vida, as pessoas que dependem diretamente desse programa. Já foram investidos quase 295 bilhões de reais e contratadas mais de 4 milhões de unidades habitacionais desde o lançamento do programa Minha Casa Minha Vida em 2009. Reportagem Beatriz Amiden. A Petrobras não vai mais ser obrigada a uma participação mínima de 30% na exploração das reservas de petróleo no pré-sal. Uma nova lei sancionada hoje pelo presidente Michel Temer garante a autonomia da empresa para escolher onde quer explorar e abre espaço para investimentos privados no setor. Sobre esse assunto, nós vamos conversar ao vivo com o repórter Paulo La Sálvia, que acompanhou a cerimônia em Brasília. Boa noite, Paulo. Boa noite, Ayrton, Glaucio, ouvintes da Voz do Brasil. Com a sanção da lei pelo presidente Michel Temer, a Petrobras poderá escolher se tem interesse ou não na exploração dos campos do pré-sal, permitindo assim investimentos privados por meio de parceria com outras empresas. O ministro de Minas e Energia, Fernando Bezerra Coelho Filho, afirmou que a mudança preserva os interesses da Petrobras. Preservar e defender os interesses da Petrobras é dar a ela o direito, a liberdade de escolher visando os seus melhores interesses econômicos. A Petrobras participará daquilo que faz sentido economicamente e financeiramente para ela participar.
A Petrobras vai ter preferência para escolher as áreas de exploração. De acordo com o presidente da companhia, Pedro Parente, a empresa poderá optar pelos campos com maior potencial. A Petrobras já tem uma longa experiência no pré-sal, já perfurou mais de 200 poços no pré-sal. Nós temos uma informação muito rica a respeito desses campos e, portanto, dado que nós não temos recursos para participar de todos os leilões, a gente pode investir os nossos recursos naqueles campos que são os melhores dos melhores, porque tudo no pré-sal é muito bom. O presidente Michel Temer defendeu que as mudanças são um ato em benefício do Brasil. Nós estamos praticando um ato em benefício do Brasil, porque na medida que nós permitimos também a inserção de outros setores para a exploração do petróleo, do pré-sal, nós estamos também ampliando a margem de empregos. Os senhores sabem que o combate ao desemprego é um dos pontos fundamentais, essenciais e até justificadores do nosso governo. O presidente Michel Temer lembrou ainda que a Petrobras, que há 7 meses era uma empresa desajustada, teve uma valorização de mais de 140% no valor patrimonial desde que a nova direção assumiu a companhia. Ao vivo, Paulo La Sálvia. Na Copa do Mundo, nas Olimpíadas e em situações mais graves, a presença da Força Nacional de Segurança é sempre lembrada pelo bom desempenho e certeza de mais tranquilidade para a população. E hoje a Força Nacional completa 12 anos. Quem tem os detalhes sobre a atuação desses militares é a repórter Natália Mello. Boa noite, Natália. Olá, boa noite, Ayrton. Boa noite, Gláucia. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. A Força Nacional de Segurança Pública foi criada em 2004 e foi inspirada no modelo de Organização das Nações Unidas, a ONU, para a resolução de conflitos. Ela conta com homens das polícias civil e militar, bombeiros e peritos e atua em situações de emergência e calamidade pública. O trabalho da Força Nacional é reconhecido em todo o país. O jornalista de Santa Catarina, Moacir Pereira, diz que a Força Nacional restabeleceu a ordem em Florianópolis em 2013. O Estado vivia momentos críticos de muita insegurança, envolvendo todas as forças públicas, políticas, empresariais. É um clima de terror, porque eram guerra de gangues, incêndio de ônibus, entendeu? A presença da Força Nacional de Segurança Pública em Santa Catarina foi um fator decisivo para o restabelecimento da ordem pública, para levar mais tranquilidade, mais paz para a população da Grande Florianópolis, de outros municípios e principalmente de todo o Estado. Atualmente, o efetivo da Força Nacional está lotado no Rio Grande do Norte, Porto Alegre, Mato Grosso do Sul, Pará e Rio de Janeiro. Reportagem Natália Mello. 19 horas 18 minutos. O horário é o brasileiro de verão. Esta é a semana de combate à AIDS e dia 1º de dezembro, quinta-feira, é o Dia Mundial de Luta contra a Doença. A Confederação Nacional dos Bispos, a CNBB, lançou hoje uma campanha para mostrar às pessoas que é importante fazer o teste e começar o tratamento rapidamente, caso se confirme que o paciente tem o vírus HIV. O Ministério da Saúde apoia a campanha, até porque o tratamento precoce, que é feito de graça pelo SUS, pode permitir melhor qualidade de vida aos soropositivos. A ação incentiva o diagnóstico precoce e o tratamento do vírus HIV e da AIDS e conta com materiais para TV, internet e rádio. O tema é: nós podemos construir um futuro sem AIDS. Segundo o representante da Pastoral da AIDS da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, Frei José Bernardi, a iniciativa vai ser levada às paróquias de todo o país. São feitos trabalhos nas casas, sensibilizando as pessoas para que elas possam buscar o serviço de saúde, fazer o teste. O teste e o tratamento para o vírus HIV são oferecidos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. E o Brasil quer alcançar as metas do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV e AIDS. Uma delas é que 90% das pessoas façam o teste até 2020. Para isso, o Ministério da Saúde conta com a parceria de campanhas como a da CNBB para encontrar os pacientes que convivem com o vírus e ainda não sabem. É o que afirma o ministro Ricardo Barros. 80 mil brasileiros não sabem que tem o vírus e 300 mil estão
com o vírus, mas não estão em tratamento. Então nós queremos que todas as pessoas sejam acolhidas pela estrutura do Ministério da Saúde, com tratamentos gratuitos. Além de reforçar a importância do teste, o Ministério da Saúde recomenda o uso de preservativo nas relações sexuais para prevenir o vírus HIV. E ainda nesta semana, o governo lançará a campanha 2016 de prevenção à AIDS e também o novo boletim com dados nacionais de 2015 sobre a doença. Reportagem Thaísa Dias. Com a chegada do verão e do período de chuvas em grande parte do país, aumenta o risco de multiplicação do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, chikungunya e o Zika vírus. O Ministério da Saúde já está mobilizando a população, melhor dizendo, para ajudar no combate ao mosquito. Fique ligado, toda sexta-feira vai ser dia de eliminar focos de água parada, onde o Aedes pode se reproduzir. Entra ano, sai ano, um problema continua a atormentar a vida dos brasileiros. O mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e Zika vírus. Nas ruas, a reclamação é a mesma. Está faltando conscientização. Mesmo tendo todos esses comerciais, tem muita gente que ainda não tem ciência do que está acontecendo, o que é grave, porque cada um precisa fazer a sua parte para dar certo. A pessoa tem o cuidado no momento da campanha e depois, com o tempo, deixam coisas que armazenam água e podem favorecer o Aedes aegypti. Eu observo muito na minha vizinhança o jeito que as pessoas põem o lixo na rua, as plantas, nunca é da maneira correta. Com a chegada do verão e a temporada de chuvas, o governo federal quer intensificar ações de combate ao Aedes aegypti. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, fez nesta terça-feira uma videoconferência com representantes de todos os estados, chamando para uma mobilização nacional. O presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Mauro Junqueira, destacou a importância de as prefeituras continuarem mobilizadas, mesmo no momento de transição política. A gente está aproveitando o momento para chamar a atenção do conjunto de secretários, que até 31 de dezembro nós somos secretários, temos que manter a mobilização, porque o mosquito ele não vai esperar a transição. Para o ministro da Saúde, Ricardo Barros, o sucesso da campanha vai depender da participação da população. Toda sexta-feira será dia de combate ao mosquito. Vamos mobilizar as escolas para que ao final de cada aula motivem os alunos a fazer a vistoria em casa, as empresas escalarem voluntários para na sexta-feira buscar os focos na sede da empresa e também motivar os funcionários a chegar em casa e fazer o trabalho de mobilização. Ministros de Estado, militares das Forças Armadas, agente de saúde e de defesa civil, além de outras autoridades, visitarão residências, escolas, órgãos públicos, canteiros de obras e outros locais para conscientizar a população sobre a importância do engajamento de todos na luta contra o mosquito. Reportagem Gabriela Noronha. 247 militares brasileiros embarcaram hoje para o Haiti, onde vão integrar a Força de Paz das Nações Unidas para a estabilização do país. A missão da ONU com a presença de brasileiros já dura 12 anos e essa é só a primeira etapa do embarque. Até o dia 10 de dezembro, 970 homens e mulheres vão ser enviados ao Haiti, 120 deles da área de engenharia e logística para apoiar a população depois do furacão que atingiu o país em outubro. Segundo o ministro da Defesa, Raul Jungmann, eles fazem parte do 25º contingente brasileiro na missão da ONU, que estendeu a presença no país até abril de 2017. Que esse pessoal daqui, que é quase todo ele do Nordeste, foi treinado, foi capacitado e está pronto para exercer no mesmo nível dos contingentes anteriores, que tem um reconhecimento hoje mundial, como compromissados, como equilibrados, como capazes e, sobretudo, como portadores da cultura brasileira, que tem assegurado Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal mantém processo contra ex-deputado acusado de homicídio em acidente de trânsito. Mulher tem direito à prisão domiciliar para cuidar de filhas menores. Gerente de lanchonete assaltado por outro empregado não deve ser indenizado pela empresa. Agora em Brasília, 7h25. Boa noite, eu sou Uliana Gomes. E eu sou o Arthur Filho. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal mantém processo contra ex-deputado acusado de matar 2 jovens em acidente de trânsito. Segundo as investigações, o ex-parlamentar dirigia a mais de 160 km por hora e estava com a carteira de habilitação cassada. Ricardo Viula. O ex-deputado estadual do Paraná, Luiz Fernando Ribas Carli Filho, pediu a anulação do processo a que responde pela suposta prática do crime de homicídio doloso contra 2 jovens. Os ministros da segunda turma do STF negaram o pedido. Em 2009, o ex-deputado atingiu o veículo das vítimas. No curso do processo, a justiça invalidou o teste para medir o nível de álcool no sangue do ex-parlamentar. O exame ocorreu quando ele estava em coma, se recuperando do acidente. Mas a defesa alegou que as informações sobre o exame não foram apagadas dos documentos do processo e, por isso, poderiam influenciar no resultado de um eventual julgamento no tribunal do júri. O relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, afirmou que, por lei, os jurados contam com ampla liberdade para discutir e ter acesso ao conteúdo do processo. Os jurados recebem cópia da peça processual que decidiu pela pronúncia e têm a prerrogativa de acessar a integralidade dos autos. Para o caso ir a julgamento no tribunal do júri, falta ainda a análise de um pedido de habeas corpus no plenário do STF. O Conselho Nacional de Justiça contabiliza até o momento 623 mil audiências realizadas durante a 11ª Semana Nacional da Conciliação. O balanço foi apresentado pela presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. A semana é uma mobilização do Poder Judiciário que reúne pessoas em conflitos para negociar acordos de forma pacífica e rápida. O número divulgado até agora já é quase o dobro de audiências realizadas no ano passado. Mulher consegue direito à prisão domiciliar para cuidar de filhas menores. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa. A mulher foi presa por torturar um empresário com a alegação de que o homem teria planejado um golpe contra ela. A defesa da presidiária pediu habeas corpus no Tribunal de Justiça paulista, argumentando que a mulher precisaria cuidar das filhas menores, mas o pedido foi negado. No STJ, o relator ministro Joel Ilan Paciornik concedeu a prisão domiciliar. Para o ministro, a tortura é crime equiparado a hediondo, mas pesou em favor da mãe o fato de ela ser a única responsável pelas crianças, ser ré primária, ter bons antecedentes e residência fixa. Gerente de lanchonete assaltado por outro empregado não deve ser indenizado pela empresa. A decisão é da segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho, Priscila Peixoto. O gerente, que atuava em uma franquia do McDonald's, contou que foi assaltado pelo colega de trabalho à mão armada e que ficou angustiado por conviver com o empregado por mais 3 dias após o assalto. Mas a empresa afirmou que o assaltante foi demitido no dia seguinte ao crime. A relatora do caso na segunda turma do TST, ministra Maria Helena Malman, avaliou que a testemunha comprovou que o assaltante foi realmente demitido após o crime. Por isso, foi negada a indenização ao gerente. Fazendeiro e empresário são condenados por trabalho escravo no norte do estado do Rio de Janeiro. Eles submeteram 20 trabalhadores, incluindo 5 menores, a condições degradantes no plantio de grama e colheita de cana-de-açúcar. Kirk Moreno. Fiscalização comprovou que os trabalhadores não tinham acesso à água potável, sanitários, lugar adequado para refeições e nem equipamento de proteção individual. A Justiça Federal determinou que o fazendeiro cumpra 4 anos de reclusão em regime semiaberto, além de pagar multa. Já o empresário deve prestar serviços à comunidade e também pagar multa. Justiça do Distrito Federal determina fornecimento de água para garantir sobrevivência de menor. O rapaz tem doença degenerativa. Pedro Scartesini. A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal havia cortado a água da casa devido à inadimplência no pagamento da conta. A moradora reconheceu as dívidas, mas pediu na Justiça garantido o fornecimento de água para cuidar do filho doente. A decisão considerou que a vida é um direito fundamental garantido pela Constituição e por isso determinou o fornecimento de água na residência.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno, e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. A você, uma boa noite. Boa noite. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça. Está no ar o Jornal do Senado. O plenário está reunido para votar em primeiro turno PEC que trata do limite de gastos públicos. Eumano Ferrer cobra a retomada das obras de transposição do São Francisco e adutora do Sertão. E senadores lamentam tragédia do voo que levava time da Chapecoense para Medellín, na Colômbia. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. Os senadores de Santa Catarina manifestaram perplexidade com a tragédia na madrugada de hoje do voo que levava o time da Chapecoense para Medellín, na Colômbia, onde disputaria a final da Copa Sul-Americana. A Comissão de Educação, Cultura e Esporte aprovou o voto de pesar pela tragédia com a equipe brasileira. Outros senadores, entre eles o presidente da Casa, senador Renan Calheiros, também expressaram consternação com o acidente. A reportagem é de Adriano Faria. A manhã estava começando e o Brasil ainda recebia as primeiras notícias do acidente quando o senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, esperava no aeroporto Hercílio Luz, em Florianópolis, o voo que o levaria para Brasília. Emocionado, Dário descreveu o sentimento dele e de outros passageiros que estavam no saguão. É difícil de acreditar nesse momento o que efetivamente aconteceu, no momento em que a nossa Chapecoense enfrentava um do seu melhor momento no futebol brasileiro, de forma que, na verdade, esse é um momento de muita perplexidade e de muita tristeza para mim como representante de Santa Catarina. Paulo Bauer, do PSDB, disse que a tragédia ocorre quando a Chapecoense conquistava o coração dos brasileiros com a boa campanha na Série A do Campeonato Nacional e na Copa Sul-Americana. Agora, disse o senador catarinense, o Ministério das Relações Exteriores deve acompanhar as investigações. Cabe às autoridades da Colômbia identificar os motivos que provocaram o acidente e, obviamente, que os instrumentos que o Brasil tem de acompanhamento devem ser utilizados a partir de uma ação do Itamaraty. Outro senador do PSDB de Santa Catarina, Dalírio Beber, afirmou que a bancada do Estado no Congresso está solidária e disposta a ajudar no que for necessário. E nos colocar realmente à disposição da cidade de Chapecó, das famílias enlutadas, no sentido de que, se tiver algo que de fato possa ser implementado pela bancada federal do Estado de Santa Catarina, que nós possamos fazê-la, porque o momento exige, de fato, comprometimento. O presidente do Senado, Renan Calheiros, lamentou profundamente o acidente aéreo e pediu empenho às autoridades na apuração das causas. Perdemos brasileiros que sonhavam voltar vitoriosos para casa, disse Renan. O senador Álvaro Dias, do PV do Paraná, defendeu a união de senadores para impedir que a votação do projeto de abuso de autoridade se torne prioridade no Senado. Ele disse que o Brasil precisa realmente de uma legislação moderna sobre o assunto, mas advertiu que esse não é o momento adequado para o debate, pois pode comprometer a Operação Lava Jato. Não é hora de debatermos abuso de autoridade quando o que se exige é prioridade para a Operação Lava Jato. Investigações, valorização das autoridades judiciárias, em razão do papel preponderante que desenvolve nesse momento para a construção do Brasil do futuro. Já o senador Jorge Viana, do PT do Acre, avaliou como positiva a proposta que atualiza a lei de abuso de autoridade. Ele considera possível substituir a legislação sobre o tema, que tem mais de 50 anos e estaria defasada. Jorge Viana lembrou que o Brasil inteiro está unido contra quem faz mau uso da autoridade. O estranho é alguém se posicionar contra uma lei que tenta pôr fim a qualquer abuso de autoridade, porque quem fica contra uma lei dessa está defendendo o abuso de autoridade. Simples assim. O
líder do PT, senador Humberto Costa, observou que em 6 meses à frente do Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer teve que afastar 6 ministros e, em todos os casos, em meio a escândalos políticos. Para o senador, só esse fato mostra que é uma questão de tempo para que o governo caia. Por isso, ele propôs que Michel Temer renuncie ao mandato para que o cidadão possa escolher um novo presidente da República por voto direto. O insustentável é a situação do próprio presidente da República. Vale dizer que esse presidente fraco e ilegítimo não fez nada para permitir a apuração das denúncias que o Brasil todo recebeu estarrecido. O senador Eumano Ferrer, do PTB do Piauí, cobrou do governo federal a retomada de obras de grande porte, a exemplo dos projetos de transposição do Rio São Francisco, da ferrovia transnordestina e da adutora do Sertão. No caso da transposição do Rio São Francisco, 90% da parte física estão concluídos e a retomada é considerada importante, especialmente neste momento de seca que atinge a região Nordeste. Eumano Ferrer lembrou ainda que o território piauiense é assentado sobre um grande aquífero. Mesmo assim, a seca também atinge o estado e a implantação da adutora do Sertão poderá mudar essa realidade. Uma obra definitiva, de alcance social inestimável, que acabará com a sede no semiárido piauiense, levando água de excepcional qualidade para mais de 600 mil habitantes, em 51 cidades do estado, especificamente na região semiárida, livrando o Piauí das ações paliativas de carros-pipa. A Comissão de Educação aprovou hoje a criação da Semana Nacional pela Não Violência contra a Mulher, comemorada na última semana do mês de novembro. O poder público deve promover eventos, debates e seminários com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre práticas de violação dos direitos humanos das mulheres. O projeto seguiu para o plenário com urgência. A relatora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, lembrou que a semana se soma à campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, uma mobilização mundial criada em 1991 que começa 25 de novembro e já alcança 160 países. O plenário do Senado vota em instantes o primeiro turno da PEC do limite de gastos. A oposição insiste que a aprovação da proposta vai retirar recursos da saúde e educação. Governistas alegam que sem o teto das despesas, o país não retomará o crescimento. Mais informações ao vivo com a repórter Érica Christian. Boa noite, Érica. Boa noite, Raquel. A proposta de emenda à Constituição limita a taxa da inflação, o crescimento das despesas públicas pelo prazo de 20 anos. A chamada PEC do teto de gastos é considerada prioritária pelo governo de Michel Temer para a retomada do crescimento econômico. A votação em primeiro turno foi suspensa logo no início, após uma senhora protestar de dentro do plenário contra a PEC. O regimento interno do Senado proíbe a manifestação de qualquer pessoa que não seja um senador. Retomada a sessão, o relator, senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, negou que a PEC retirará verbas da saúde e educação, ao citar que os investimentos dessas áreas poderão ser ampliados. Disse ainda que as transferências obrigatórias para estados e municípios não serão atingidas pelo teto. Eunício Oliveira declarou que no cenário de recessão, o limite de gastos é necessário. O controle de gasto é necessário, todo mundo faz isso. Qual é o brasileiro que não faz o controle de gasto dentro de casa? Qual é o brasileiro que ganha R$1.000, R$2.000 e gasta 5 e continua pagando suas contas? Não tem como. O Brasil não pode gastar perdulariamente, como se faz hoje. Eu não estou falando de educação, de saúde, nós devemos botar todos os recursos possíveis, além desse piso que já era antes e agora nós aumentamos em 10 bilhões no caso da saúde, nós devemos colocar mais 10, mais 20, mais 30, quanto for necessário, tirando de outras rubricas. O líder da minoria, senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, reafirmou que a PEC vai reduzir os recursos da saúde, educação e da área social. Mas os 18% da educação, que está na Constituição, que tem que ser investido, sai. Eles estão tirando esse piso. Vão cortar muita educação, muita saúde, vão acabar com a vinculação do salário mínimo com a Previdência, vão diminuir o benefício prestação continuada, que é para idoso e pessoa com deficiência. Esse é um pacote da maldade. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, defendeu não somente a aprovação da PEC do teto de gastos, como o fim dos supersalários. Eu acho que é muito importante. O Brasil está vivendo uma crise econômica séria,
nós estamos saindo da recessão para a depressão, com queda de receita e com aumento do gasto público. E nós temos que estabelecer regras para o gasto público e nós temos também que estabelecer critérios. Você não pode controlar gastos públicos convivendo com supersalários. A oposição ainda vai tentar mudar a proposta, pedindo a realização de um referendo sobre o limite dos gastos, a retirada da saúde e educação do teto e a inclusão das despesas com juros nessas regras. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado. Jornal do Senado, apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa, com áudio de Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Deputados lamentam tragédia com avião que levava time da Chapecoense. Parlamentares voltam a criticar fechamento de agências do Banco do Brasil. Oposição protocola pedido de impeachment contra o presidente Temer. Boa noite. A queda da aeronave que transportava atletas da Chapecoense e jornalistas para uma partida da final da Copa Sul-Americana em Medellín, na Colômbia, dominou a fase de discursos da sessão de hoje. Ao abrir os trabalhos, os deputados fizeram 1 minuto de silêncio em homenagem às mais de 70 vítimas e vários parlamentares se revezaram na tribuna para lamentar a tragédia. Ex-prefeito de Chapecó, João Rodrigues, do PSD, disse que a cidade passa por um contrassenso ao viver em um dia, a alegria de ter o primeiro representante do Estado a disputar a final de uma competição internacional. E no outro dia, viver a maior tragédia da história do esporte brasileiro. Segundo João Rodrigues, o foco neste momento é prestar assistência ao governo de Santa Catarina com a logística para transportar os familiares até o local do acidente. Chocado com o acidente, Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, presta solidariedade aos deputados de Santa Catarina, em especial a João Rodrigues, do PSD. Segundo o parlamentar, João Rodrigues é um político apaixonado por Chapecó e está abalado com a tragédia. Nascido em Chapecó, Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, lamenta o acidente e exalta a história do clube. O deputado se solidariza com os familiares e amigos das vítimas e diz que está perplexo com a notícia. Ele também homenageia todos os jornalistas que estavam no avião. Também ex-prefeito de Chapecó, Pedro Uxai, do PT catarinense, manifesta solidariedade aos familiares das vítimas. O time representava o Brasil na disputa por um título internacional e, para ele, 1 minuto de silêncio do plenário foi insuficiente. Ele pediu que a Câmara dos Deputados paralisasse as atividades de hoje como sinal de respeito. Por causa do acidente com o time da Chapecoense, Severino Ninho, do PSB pernambucano, também pediu a suspensão dos trabalhos da casa. De acordo com o deputado, não há clima para os parlamentares debaterem assuntos que não sejam relacionados à tragédia e ao clube. Para Afonso Ram, do PP do Rio Grande do Sul, a tragédia abalou o coração de todos os brasileiros. O deputado sugeriu que a presidência da casa declarasse luto oficial e suspendesse os trabalhos. Ele também pede que a CBF e o poder público deem todo o apoio aos envolvidos na tragédia. Para Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, não há condições para o prosseguimento dos trabalhos legislativos. Ela lembra o minuto de silêncio feito na sessão solene realizada pela manhã em homenagem às vítimas do voo que levava o time da Chapecoense à Colômbia. Homenagem. Delegado Edson Moreira, do PR de Minas Gerais, também lamenta a queda do avião que levava a delegação da Chapecoense para a Colômbia. Ele presta solidariedade aos habitantes de Chapecó e aos familiares das vítimas e destaca a repercussão internacional do caso, como as manifestações dos clubes Milan e Inter de Milão, da Itália. Para Marcos Vinícius, do PP do Espírito Santo, o minuto de silêncio que abriu a sessão da Câmara foi uma homenagem de todos os brasileiros. Ele ressalta a trajetória da equipe que, nos últimos 10 anos, passou da Série D para a Série A, chegando a representar o futebol brasileiro em uma competição internacional.
Segundo o capitão Augusto, do PR de São Paulo, o dia é de luto para o esporte brasileiro. Ao se solidarizar com a família das vítimas, o deputado destaca que a tragédia virou notícia em vários países do mundo e foi lamentado pelos principais times europeus. Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul, também prestou solidariedade aos familiares, amigos e torcedores da Chapecoense. Ele destaca que o time vinha escrevendo de forma brilhante a sua história, concluiu o parlamentar. Ao expressar tristeza pela tragédia que se abateu sobre o time da Chapecoense, Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, pediu para que as torcidas sejam mais fraternas e que superem as brigas. Ele reconhece o time como verdadeiro campeão da Copa Sul-Americana. O esporte está de luto. Lobineto, do PSDB de São Paulo, deseja força para as famílias que perderam seus entes queridos nessa tragédia. Ao se solidarizar com os familiares e torcedores da Chapecoense, Alan Rick, do PRB do Acre, homenageia o goleiro Danilo. O deputado lembra que o atleta foi um dos principais responsáveis pela boa campanha do time e pela classificação para a final da Copa Sul-Americana. O Brasil amanheceu de luto com a morte dos jogadores da Chapecoense, afirma Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná. Ele destaca a fragilidade humana perante a morte e lembra que o transporte aéreo, apesar de considerado seguro, não é infalível. Ele lamenta que a tragédia tenha acontecido no auge da história do time catarinense. Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, também se somou a tantas outras vozes que se solidarizaram com os familiares das vítimas do acidente aéreo que dizimou o time da Chapecoense, alguns de seus dirigentes, além de jornalistas. O diretor da rádio CBN em São José do Rio Preto, São Paulo, e narrador esportivo da Fox Sports, Deva Pascovitch, foi homenageado por Edinho Araújo, do PMDB. O jornalista é uma das vítimas do acidente aéreo desta madrugada. João Daniel, do PT de Sergipe, presta solidariedade aos parlamentares catarinenses e às famílias das vítimas do acidente com o avião da Chapecoense na Colômbia. Ele lembra que entre os mortos estava o zagueiro sergipano William Tiego de Jesus. Saúde. Foi inaugurado em Salvador o Centro de Atenção às Pessoas com Autismo. Nelson Pellegrino, do PT, destaca que é a primeira unidade pública de assistência exclusiva aos portadores da doença. Ele elogia o governo baiano pela ação e lembra que o centro também prestará apoio às famílias dos pacientes atendidos. Política. O caso Gedel leva partidos de oposição a acionar o Ministério Público e a pedir o impeachment do presidente Michel Temer. O PSOL protocolou o pedido de impeachment na Secretaria-Geral da Mesa da Câmara, como conta a reportagem a seguir. O partido acusa Temer de crime de responsabilidade no episódio envolvendo os ex-ministros da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, e da Cultura, Marcelo Calero. Segundo Calero, Gedel o pressionou a liberar a construção de um prédio de 31 andares em área culturalmente tombada no Centro Histórico de Salvador, onde o ex-ministro tinha apartamento comprado na planta. Os escritórios nacional e regional do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional tinham posição divergente sobre a obra. As pressões a favor de Gedel também teriam vindo de Michel Temer e do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, segundo denúncia de Marcelo Calero. Ao justificar o pedido de impeachment de Temer, o líder do PSOL, o deputado Ivan Valente, afirmou que o presidente da República foi conivente com as pressões e os crimes cometidos por Gedel. O Gedel praticou o crime de tráfico de influência, advocacia administrativa, e o seu superior, presidente da República, ao invés de não só adverti-lo, como demiti-lo e reprimir essa ação, ele foi condescendente com essa ação. É um caso de prevaricação no cargo, quando vê que um subordinado seu está praticando um crime. Em segundo lugar, ele ousou ir mais longe, ele passa a atuar na mesma direção. Então, o interesse privado do ministro Gedel Vieira Lima vira o problema de toda a cúpula do governo. A denúncia é assinada pelo presidente do PSOL, Luiz Araújo. Nela, o partido pede que a Câmara instaure o processo de crime de responsabilidade contra o presidente da República para posterior julgamento no Senado, a fim de condenar Temer à perda do cargo com inabilitação para o exercício da função pública por 8 anos. Ivan Valente disse contar com a pressão popular para convencer o presidente
presidente da Câmara, Rodrigo Maia, aliado de Temer, a acatar a denúncia. Em outra frente, PT e PCdoB entraram com pedido de investigação de Temer na Procuradoria-Geral da República. A líder da minoria, a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, explicou que o motivo também é o caso Gedel e acrescentou que outro pedido de impeachment de Temer já está em elaboração por meio de juristas e entidades dos movimentos sociais. O presidente da República confessou a sua proatividade no sentido de defender os interesses de Gedel Vieira Lima, que já caiu por irregularidade, por não ter mais condição política de ficar. Nós estamos percorrendo vários caminhos. Como ele é um réu, confesso, se ele tivesse o mínimo de escrúpulo, iria embora para casa e devolveria a soberania do povo de votar para decidir os caminhos desse país. Mas como não é assim, né, nós temos que empurrar, então existem dois caminhos, o da PGR e lá na Câmara, o nosso rumo é apoiar o pedido de impeachment que a sociedade vai assinar. Por meio de nota e entrevista, o presidente Michel Temer já negou pressão sobre Marcelo Calero e disse que atuou no caso apenas para arbitrar conflitos e sugerir que a Advocacia Geral da União desse a solução sobre o caso. Na Câmara, onde o atual governo conta com uma ampla base aliada, o líder do DEM, deputado Paulderney Avelino, saiu em defesa de Temer, criticou a oposição e defendeu que o Congresso siga normalmente a pauta de votações de temas de interesses do governo e da sociedade. É uma forçação de barra. Não acredito que haja nenhuma razão para abrir um procedimento de impeachment ao presidente Michel Temer. Nós estamos vivendo um momento que há esse processo com relação ao ex-ministro Gedel na Comissão de Ética do governo federal. Eles estão apurando, vão dar um parecer. Isso não quer dizer que o Congresso Nacional seja contaminado. O Senado está votando o ajuste fiscal. Nós vamos votar, sim, se combate a corrupção. Não vejo nenhum clima adverso para nós tratarmos desses assuntos. Além da Comissão de Ética do Governo Federal, a Procuradoria-Geral da República já investiga o caso Gedel e pediu à Polícia Federal, nesta segunda-feira, as gravações que o ex-ministro Marcelo Calero disse ter feito de conversas com os envolvidos no episódio. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Na opinião de Henrique Fontana, do Rio Grande do Sul, diante da demissão do ministro da Cultura, que denunciou pressão do núcleo do governo para alterar laudo técnico do IPHAN, a alternativa para repactuar a democracia é a renúncia imediata do presidente da República e a convocação de eleições diretas. Ele informa que o PT estuda um pedido de impedimento do presidente Michel Temer. A saída de Gedel Vieira Lima da Secretaria de Governo foi a sexta baixa no ministério do presidente Michel Temer em 6 meses de governo, ao ressaltar que há evidências claras da participação do presidente no caso que derrubou o ex-ministro, Pepe Vargas, do PT gaúcho, pede a renúncia de Temer e a realização de novas eleições para a presidência da República. A morte de Fidel Castro, ocorrida em 26 de novembro, é lembrada por Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro. Ela ressalta o papel do líder cubano como exemplo para muitas gerações. Segundo a deputada, Fidel marcou de forma profunda a luta pela soberania e independência da ilha contra o bloqueio econômico dos Estados Unidos. Economia. Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão, vai apresentar uma mudança no projeto das 10 medidas contra a corrupção. O texto propõe a extinção de domínio, ou seja, os municípios não poderão arbitrar sobre a corrupção local. Apenas os estados e a União poderão julgar tais casos. Para o parlamentar, isso é inconstitucional e, por isso, propõe alterar o texto para incluir os municípios. O que se pretende com as 10 medidas contra a corrupção, na avaliação de Alberto Fraga, do Democratas do Distrito Federal, é responsabilizar todos perante a lei, e não apenas juízes e promotores. A proposta, segundo o parlamentar, não é acabar com a Lava Jato, e sim punir aqueles que cometem crimes em qualquer setor do governo onde atuem. A juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Selma Rosane Santos Arruda, é destaque no combate à corrupção em Mato Grosso. Tampinha, do PSD, elogia a atuação da representante da Justiça no Estado em mais de 20 anos de carreira. O deputado também parabeniza o juiz Sérgio Moro à frente da Operação Lava Jato. O governo federal anunciou recentemente que irá fechar mais de 400 agências do Banco do Brasil. Rômulo Gouveia, do PSD da Paraíba, pede que a decisão seja revista. Ele afirma que seu estado perderá 5 agências importantes e ressalta que enviou o documento à presidência para solicitar mais informações
informações sobre o ajuste pretendido. A decisão do Banco do Brasil de fechar agências e a superintendência da instituição em Vitória da Conquista vai prejudicar a vida da população de todo o sudoeste da Bahia, alerta Valdenor Pereira, do PT. O fato, de acordo com o parlamentar, comprova a operação desmonte do Estado que está em andamento no governo federal. Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, também avalia que o governo de Michel Temer pratica um desmonte do Estado. Ele critica o avanço da proposta, atualmente no Senado, que limita os gastos públicos da União por 20 anos. O parlamentar prestou solidariedade às famílias dos jogadores da Chapecoense e aos habitantes da cidade. Artigo do agrônomo José Carlos de Oliveira Costa critica as medidas do governo federal após o impeachment de Dilma Rousseff. De acordo com Luiz Couto, do PT paraibano, o texto classifica a proposta da limitação de gastos públicos como outro aceno macabro da gestão Temer. Ele também condena as ações policiais contra a juventude que ocupa as escolas e universidades. Trabalho. A Justiça do Trabalho faz parte do sistema judiciário brasileiro há 75 anos. No entanto, Daniel Almeida, do PCdoB baiano, destaca que recentes decisões do Supremo Tribunal Federal vêm reduzindo os direitos trabalhistas. O deputado lembra a decisão que limita o acesso à aposentadoria e a que autoriza descontos sobre a remuneração de servidores em período de greve. Como defensora dos profissionais da educação, Josi Nunes, do PMDB de Tocantins, alega que durante os 90 dias de greve dos servidores da área, ela sempre buscou o consenso. Segundo a deputada, como o governo estadual não tem condições de pagar integralmente os salários, a solução é o parcelamento. Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara discute situação de servidores com salários atrasados e defende pauta prioritária para a categoria. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais estão parcelando os salários de servidores neste fim de ano. Os governos fluminense e gaúcho já decretaram estado de calamidade financeira e outros 14 governadores ameaçam seguir o mesmo caminho. Eles atribuem o estado das contas públicas à crise econômica. A reportagem é da Rádio Câmara. Acompanhe. Na semana passada, o presidente Michel Temer prometeu a liberação de 5,3 bilhões de reais em socorro financeiro aos estados. O dinheiro é parte das multas arrecadadas com o programa de regularização de recursos no exterior. Em troca, os governadores se comprometeram a adotar medidas de controle de gastos. A Comissão de Trabalho discutiu a situação dos servidores públicos do governo do Distrito Federal, que não receberam a última parcela do reajuste concedido pelo governo anterior. Autor do pedido para o debate, o deputado Rony Nemer, do PP do Distrito Federal, criticou o fato de o GDF não ter comparecido à audiência e lamentou a falta de diálogo com os servidores. É uma má gestão muito grande, não tem outra palavra. Pode ser até que não tenha mesmo, que a crise piorou as contas, mas é muito má gestão, é vir querer jogar nas costas do servidor, vir passar uma imagem para a população toda de que nós somos Marajá, que 75% do que entra no GDF é gasto com os nossos salários. Se ele pagasse dia 30 o salário, em vez de ficar com dinheiro aplicado até o 5º dia útil para poder pagar, esse dinheiro que ele pagaria dia 30, as pessoas iam comprar, iam fazer compra, iam pagar contas, esse dinheiro voltava para ele imposto de novo, para ele não para o Estado. A Comissão de Trabalho já aprovou o requerimento para, em outra audiência pública, discutir uma pauta mais ampla sobre os servidores, como a gestão de pessoal no serviço público, a regulamentação do artigo da Constituição Federal que trata das atividades exclusivas de Estado, a Convenção da Organização Internacional do Trabalho, que trata do direito de greve dos servidores públicos, o assédio moral nas instituições públicas e a Lei Geral dos Concursos. Autora do pedido para o debate, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, quer a participação dos servidores na discussão de propostas que, para ela, ameaçam a prestação de serviços públicos de qualidade no país, como o projeto que permite a renegociação das dívidas dos estados e tem várias medidas relacionadas ao controle de gastos com o pessoal, e a PEC que propõe um teto para os gastos públicos nos próximos 20 anos.
Há que se ter a negociação anual, como é a database dos trabalhadores regidos pela CLT. Muitas vezes, o servidor público ele tem que fazer uma greve para ter direito de negociar. Tem que enfrentar o nível de intransigência do próprio governo. O segundo aspecto é que é preciso avançar no direito de greve. Nós tivemos a decisão do Supremo com relação aos dias parados. Ela é muito nítida ao dizer que se justifica o movimento grevista e o pagamento dos dias quando há descumprimento da própria legislação. Érica sugeriu a participação do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento, da Secretaria de Governo da Presidência da República e de representantes das categorias de servidores no debate. Da Rádio Câmara de Brasília, Georgia Moraes. Últimas notícias. No início da sessão de votações, Glauber Braga, do PSOL Fluminense, fez um apelo ao presidente Rodrigo Maia para articular o diálogo entre os policiais militares e os manifestantes que estão agora diante do Congresso Nacional. Segundo Glauber Braga, os policiais estão jogando bombas de efeito moral e de gás lacrimogênio nos manifestantes e o diálogo é necessário para evitar uma tragédia. O movimento é contra a aprovação da PEC do teto de gastos, que está em análise no Senado. Os deputados estão reunidos agora para discutir o projeto que regulamenta a atuação das empresas de segurança privada, de transportes de valores e disciplina detalhes da segurança em bancos. O texto é conhecido como Estatuto da Segurança Privada. Também está na pauta de hoje a votação do relatório de Onyx Lorenzoni, do Democratas Gaúcho, ao projeto que estabelece medidas de combate à corrupção. A maior polêmica é a possibilidade de a tipificação do crime eleitoral de Caixa 2 implicar indiretamente a anistia dos crimes ocorridos anteriores à lei. E termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite. Boa noite para você. A gente volta amanhã.